Vou ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou apronto de vomitar-me da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Vamos orar. Pai amado, agora nós suplicamos que a Tua misericórdia nos envolva, que a Tua graça nos vaze, nos pervada de tal forma que tudo quanto aqui há de ser dito seja a palavra de Deus. E que, sendo palavra de Deus, transforme, cure, liberte, una, reúna, promova, traga alegria, alívio, perdão, paz, sossego, tranquilidade de alma. Pedimos que Tu tomes todo o controle deste ambiente e que nenhuma mente divague, nenhuma mente se afaste desse local, mas que, ó Deus, cativos à Tua palavra, possamos receber do céu aquilo que Tu tens para a nossa vida, para a minha vida e para a vida de cada um desses amados irmãos. Pedimos que Tu Te glorifiques nessa noite e que Jesus reine de forma absoluta em nosso meio. Em nome dEle Te pedimos. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus queridos, a paixão do Senhor Jesus havia acontecido ainda havia pouco tempo. Toda a expectativa de um reino terreno, da construção de um poder temporal, de certa forma havia fugido como que por entre os dedos. E logo após a alegria da ressurreição, abateu-se sobre a igreja nascente uma das maiores perseguições de toda a história, dos 20 séculos de história do povo de Deus. Dos 12 que compunham a equipe, que eram apóstolos, 11 foram martirizados, foram brutalmente assassinados, morreram passados ao fio da espada, devorados por feras, alguns fritados em óleo fervente, outros foram
cravados por lanças, jogados nas arenas dos circos romanos para serem violentamente destruídos por gladiadores, para a diversão do público, para a elevação do ibope do imperador. E um deles foi enviado para o exílio, para o desterro, numa remota ilha no mar Egeu, uma ilha que era um verdadeiro pedregal, um alcantil. E certamente para ali enviaram João, já velho, cansado. Dizem os historiadores que ele deveria ter em torno de 94 anos de idade quando sofreu esse golpe terrível na sua vida. E isso imaginamos pela descrição que a Bíblia faz da sua personalidade, da sua ternura, da meiguice da sua vida, da brandura do seu coração, da forma como ele se relacionava com Jesus e com os outros. E esse homem é enviado para o exílio para ali morrer. Contudo, foi nesta situação de morte ou de quase morte que os céus se abriram, se rasgaram, e João teve a extraordinária revelação que nós conhecemos como Apocalipse. E o capítulo 5 descreve muito bem isso, quando, já desde o contexto antecedente do capítulo 4, fala que João ouviu uma voz que lhe dizia: sobe, vem para cá, eleva-te. E ele então passa a ter visões extraordinárias, maravilhosas, de todas as coisas que iriam acontecer e que de certa forma vem acontecendo na história da humanidade. E é nesse contexto, no meio disso tudo, que ele tem esta visão extraordinária de 7 igrejas na Ásia, 7 igrejas localizadas de forma muito estratégica, cujas mensagens, apesar de 2000 anos passados, ainda falam a nossa vida, tanto como comunidade de Deus, como também do ponto de vista individual, e continuarão falando enquanto vida existir, posto que são revelação do próprio céu para a nossa vida. E é nesse contexto que o Senhor Jesus, porque Ele é que fala sobre essas igrejas, traz uma palavra a João sobre esta igreja em Laodiceia. E a primeira grande lição que nós tiramos, que nós podemos extrair para a nossa vida, dessa experiência que foi lida há pouco pelo nosso bispo, é que a neutralidade é absolutamente perigosa quando se trata da nossa relação com Deus. Observem o que diz o verso 19: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso nos ensina que nas relações com Deus não há diplomacia, não há jogo de cintura, não há uma linguagem que possa fazer média nossa com o nosso Deus. O texto nos ensina que a neutralidade não tem lugar, não há espaço para a neutralidade quando se trata do nosso compromisso, do seu compromisso com Deus da sua vida. E quando nós vamos a tempos quase imemoriais, nós olhamos, por exemplo, Josué, o grande líder de Israel, encarando toda a nação numa hora difícil, de ameaça militar, de crise econômica, de caos político, a nação vivendo contradições perigosas no seu dia a dia. Josué levanta-se e, como último recurso, olha para o seu povo e diz: vocês escolham a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, piore ou melhore, haja vitória ou derrota, haja solução ou caos, a nossa fé, o nosso compromisso independe disso tudo, ainda que vocês todos tomem outro rumo na vida, disse ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais adiante nós encontramos Elias, o profeta, nas encostas do Monte Carmelo, ao lado da cidade de Haifa, em Israel. Diante dos profetas de Baal, que eram muitos, numerosos,
agressivos, perigosos, amedrontadores. O povo de Deus, de certa forma, balança, teme, receia, a ameaça é muito forte. Esses profetas são mantidos pelo Estado, eles estão na folha de pagamento do Estado, eles são patrocinados por Jezabel, a rainha, esposa de Acabe. Ela o sustenta, para que em sustentando da boca dele surjam profecias boas, benignas, com promessas de vitória, de longa vida. E Elias enfrenta, se põe diante deles, encara o mal e percebe que o povo de Deus anda meio lá, meio cá. E é nessa hora que ele diz: até quando vocês cochearão, isso é, andarão mancando entre dois caminhos? Se Baal é Deus, vão com ele. Agora, se Deus é Deus, venham comigo. Escolham a quem vocês querem seguir. E ainda assim o texto nos ensina que o povo ficou quieto, com medo, calado. Não havia uma decisão, era o perigo da neutralidade. Isso, nos nossos dias, fala muito. Dias de acomodação, de sincretismo religioso, dias de mistura, onde a fé é vivida muitas vezes numa perspectiva errada. Há pessoas que acham que podem praticar o sincretismo com a maior naturalidade. Há pessoas que se envolvem com divindades, entre aspas. Há pessoas que prestam cultos que na verdade são práticas pagãs, ainda que ostentem o título de cristãs. Há pessoas que arriscam em tudo para ver se alguma coisa dá certo. Há pessoas que investem em muitas modalidades de fé para ver se de alguma forma uma resposta lhes é dada. E assim, em nome do equilíbrio, em nome do bom senso, em nome de uma vida para não ferir ninguém, para não agredir ninguém, capitulam, abrem a guarda e, mais do que isso, abrem brechas horrorosas para que as setas do inimigo venham para destruir. Esta revelação me ensina que no reino de Deus não há neutralidade. É 880, é tudo ou nada, ou vai ou não vai, ou crê ou não crê. O Senhor Jesus um dia abriu o peito e soltou esta exclamação: quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo, não há neutralidade, não há diplomacia. Aqui não cabe a mineirice gostosa, contudo, absolutamente imprópria para o exercício da fé. Quem comigo não ajunta, espalha. E ele disse outra vez a seus discípulos: quem não é contra nós, é por nós. Observem que não há o meio termo, não há aquele trato agradável daquelas pessoas que dizem diante de opiniões absolutamente opostas: você está certo e você também está certo. Jesus define, baliza, coloca as coisas nos seus devidos lugares. E tudo que Deus quer da nossa vida é fidelidade, compromisso e repúdio e rejeição absoluta à neutralidade. Amém. Alguém já disse que a melhor forma de reagir a um ataque do inimigo é mostrar logo qual a camisa que se veste. Você chegue num ambiente e confesse, diga: eu sou de Jesus. Vocês gostaram? Não, então o problema já não é meu. Mas o que esse texto me ensina é que quem é morno será vomitado. Deus não tolera essa neutralidade. Deus não tolera a acomodação da fé. Deus exige, determina, impõe que aqueles que o amam não vivam de radicalismos, mas vivam de radicalidade. Afinal de contas, o amor que Ele mostrou por nós não foi um amor sem ação, muito antes. Pelo contrário, o Senhor Jesus desceu dos céus, morreu na cruz, deu a sua vida e sofreu, porque com Deus é assim, não há meio termo. A segunda lição que este texto me dá, meus amados irmãos, para todos nós nessa noite, é que aquilo que aparentemente é a nossa segurança pode se transformar na nossa desgraça, na nossa ruína. Esta cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Das 7 igrejas, das 7 cidades, era a mais rica.
E era rica porque a sua economia estava construída, baseada, erguida, edificada sobre 3 pilares que eles julgavam irremovíveis e inabaláveis. Em primeiro lugar, havia um orgulho muito grande do pessoal de Laodiceia pelos tecidos que ali eram produzidos, seda, havia muita coisa boa produzida. Por assim dizer, Laodiceia era a capital do mundo fashion. Laodiceia era a grande passarela daqueles dias. Os grandes lançamentos da moda eram feitos em Laodiceia. Laodiceia se agitava. Laodiceia era a cidade dos estilistas, porque a produção de tecidos era tida como a melhor do mundo. Os melhores tecidos do mundo estavam em Laodiceia. E as senhoras de Laodiceia se orgulhavam de andarem pela cidade, de desfilarem pelas ruas, vestidas com o que havia de melhor. A segunda grande coluna da economia desta cidade eram as minas de ouro que existiam ali, de onde eles tiravam o precioso metal, formava o lastro. Laodiceia era abundantemente rica em ouro. O ouro de Laodiceia era exportado, enviado para muitas áreas do mundo. E a economia da cidade era sólida, rígida, inabalável, porque a garantia que o ouro dava fazia com que a moeda fosse estável, fazia com que os projetos fossem viabilizados, fazia com que todos os ideais dos laodicenses pudessem ser concretizados, pois esta era uma cidade absolutamente rica, possuidora de algumas das maiores minas da Ásia naquele dia. E eles se orgulhavam disso. E olhavam para suas minas, para o ouro, para a economia da cidade e diziam: quem nos abalará? Quem nos destruirá? Quem nos derrubará? Quem irá tirar a nossa segurança? E o terceiro motivo de grandeza da cidade era também vindo da agricultura. Havia ali uma planta produzida em larga escala, que era uma grande base para a economia de Laodiceia, da qual era tirado um colírio que se tornou conhecido no mundo de então. E diz a história que muitas pessoas vinham de muitos lugares do mundo para tratar os olhos na cidade de Laodiceia. Era o colírio famoso, era o colírio que resolvia tudo, era o colírio quase milagroso. Tem problema nos olhos? Vá para Laodiceia. Está vendo muito mal? Corra para Laodiceia. A sua vista está encurtando? Corra para Laodiceia. E eles diziam, com esse tripé de economia, com estas 3 coisas nos garantindo, ouro, tecidos e medicamentos, especificamente colírios, não há quem nos abale. Ironicamente, é aí que Deus ataca. Quantas vezes Deus nos desmonta naquilo que nós pensamos ser a nossa maior garantia, o nosso maior orgulho, a nossa maior segurança, aquilo que se torna na nossa vida a própria referência do que somos ou do que fazemos. É aí que Deus chega e toca e desmonta, desmorona, faz ruir, para no lugar daquilo que sobrou, construir coisa boa e verdadeira que o tempo jamais destruirá. Por isso, na visão, olha o que Deus diz a Laodiceia: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungires os teus olhos. Seria isso coincidência? Não. Isso não é nenhuma coincidência. Deus vai exatamente dizendo a Laodiceia aquilo que para você é segurança. Eu quero lhe dizer que não pode lhe garantir na sua própria vida. O que nós precisamos entender aqui, meus amados irmãos e queridos amigos, é que Deus está propondo que a nossa confiança, a nossa segurança não se erga, não seja construída sobre coisas que podem desaparecer da noite para o dia. Há muitos anos atrás, Demos Sakarian, fundador do ministério conhecido como Adonep, ele contou que na sua juventude, na Armênia, onde ele nasceu, as coisas começaram a ficar difíceis do ponto de vista político, e uma nuvem negra se levantou sobre a Armênia, e Deus usou algumas pessoas para se dirigirem à igreja, para se dirigirem ao seu povo,
E a palavra era para que eles saíssem, para que eles corressem, para que eles deixassem a Armênia enquanto era tempo. E ele conta que houve 3 reações. Um grupo creu, imediatamente foi embora e conseguiu salvar quase tudo que possuía. Um outro grupo esperou até o limite e conseguiu sair, mas já não pôde levar nada, perdeu todo o patrimônio que tinha. E um terceiro grupo não creu, preferiu descrer, resistiu, e esse grupo nem ficou com o que tinha e também não ficou com a própria vida. Muitos morreram, muitos foram executados, muitos tiveram suas vidas tiradas. Sabe por quê? Porque a confiança destes últimos estava posta em coisas que não eram reais. E o que Deus está nos ensinando é isso, é que nós não podemos confiar necessária e prioritariamente naquelas coisas que nos dão segurança humanamente falando, mas que nós confiemos primeiramente nas coisas que vêm do céu. Laodiceia, Laodiceia, tu queres ver? Pega colírio comigo. Laodiceia, Laodiceia, tu queres vestidos bons, bonitos? Toma o tecido que eu te dou. Laodiceia, Laodiceia, tu queres riqueza, pujança? Pega ouro, compra ouro refinado. Em outras palavras, confia em mim e não em ti. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não calces a tua vida, não a ergas sobre estas coisas que são passageiras. E a terceira grande lição desta experiência, meus queridos, é que Deus mostra aqui que o amor de Deus nem sempre se manifesta com afagos e carinhos. Observem o que diz o verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Isso é lá a forma de amar? Que declaração de amor mais estranha? Eu repreendo e disciplino. Isso porque a palavra nos garante que a correção de Deus é própria para aqueles que são seus filhos. Se alguém comete algum tipo de pecado e transforma isso num estilo de vida e não é corrigido por Deus, a sua filiação pode e deve ser checada imediatamente. Mas aqueles a quem Ele ama, Ele corrige. Aqueles a quem Ele ama, Ele disciplina. Aqueles a quem Ele ama, Ele repreende. E muitas vezes Deus precisa dar uma sacudida violenta na nossa vida, fazer com que nós caiamos no chão, o rosto em terra, para que quebrados, partidos, humilhados, desfigurados muitas vezes, voltemos mansos e humilhados a dizer: Senhor, começa de novo, dá-me outra chance, faz isso comigo. Quantos de vocês nessa noite talvez estejam vivendo essa experiência? É interessante que criou-se no meio evangélico um maniqueísmo terrível, no meio cristão. Aí as pessoas dizem assim: se a coisa é boa, veio de Deus. Se a coisa não é boa, é desconfortável, veio do diabo. E não é assim. Deus usou Babilônia, diz a Bíblia, como palmatória para Israel, para dar umas palmadinhas. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de minha mãe, porque lá em casa havia 2 palmatórias. Interessante é que quando minha mãe queria nos corrigir, ela não ia buscar a palmatória, ela dizia para a gente: vão lá e peguem. E eu ia lá e trazia a palmatória. E eu vinha pedindo a Deus para que do caminho minha mãe ficasse mais terna, mas não tinha jeito. Aí na escola diziam: olha, passe alho na mão, que quando ela bater não dói. Era pior. E às vezes quando ela me disciplinava, perdia a noção dos números. E um dia ela sempre dava um bolinho daquele em cada mão. Lá ia ela: 8, 9, 10. Aí minha irmã disse: minha mãe, pare que a senhora já vai em 28. Agora, dava vida pelos filhos. Era uma forma de amor. A Bíblia diz em Hebreus que a disciplina, enquanto ela é aplicada, produz tristeza. Mas depois os frutos, advindos dela, produzem alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu repreendo, diz o Senhor, eu repreendo e disciplino. A quantos amo? Se não há repreensão e se não há disciplina diante de uma forma de viver equivocada com relação aos padrões de Deus, certamente esta filiação deve, como disse eu, ser checada.
E finalmente, amados irmãos, apesar de todos os pesares, a iniciativa da nossa bênção continua sendo de Deus. Observem o que diz o verso 20: eis que estou à porta e bato. É Ele que vem, é Ele que bate, é Ele que insiste, é Ele que procura. Lá em Lucas capítulo 15 há 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, e é o pastor que vai em busca dela e acha. A segunda é a parábola da dracma perdida, e é a mulher que procura. E a terceira é a parábola do filho pródigo, e é o pai que está de braços abertos. Esse Deus insistente que não desiste de nós, que nos espera, que quer que voltemos, que cheguemos, e que apesar das disciplinas não compreendidas, que talvez muitos de vocês estejam vivendo, nos seus apertos, nas suas dificuldades, nas coisas que você não consegue compreender, racionalizar, eu lhe desafio para que nessa noite, para além do racional, creia que Deus está exercendo paternidade sobre a sua vida. Amém. Deus, na verdade, desmontou a maquiagem de Laodiceia. Deus tirou a máscara de Laodiceia. Deus arrasou as aparências de Laodiceia. E nós que vivemos o século da imagem, muitas vezes somos desmontados por Deus para que o invólucro saia e a essência seja tratada em nome de Jesus. Certo dia, um grande pintor, um grande artista, resolveu pintar uma cidade na sua tela. Ele chegou naquela cidade pequenina, do interior, e ele desejou colocar na tela alguma coisa própria, que fosse a cara da cidade. Por exemplo, quem fizer uma tela, quem pintar um quadro do Recife, tem que colocar pontes, senão não é Recife. As pontes são a assinatura, as digitais desta cidade. Quem pintar uma tela com o Rio de Janeiro, tem que colocar lá o Corcovado, o Pão de Açúcar, senão não é Rio de Janeiro. Quem faz uma tela, quem pinta uma tela de Paris, tem que colocar a Torre Eiffel, senão não é Paris. Esse grande pintor resolveu fazer uma pesquisa para descobrir o que era que caracterizava a cidade. E para sua surpresa descobriu que era o lixeiro. Mas o lixeiro? O lixeiro é a cara desta cidade. Aqui todo mundo ama o lixeiro, ele é querido, vai de casa em casa, é bem recebido. Olha, se o senhor quer mostrar o rosto desta cidade, põe o lixeiro na tela. Aí ele disse, está bem. Mandou chamar o lixeiro e lá vem o lixeiro, com um séquito de moscas atrás dele, um batalhão de mosquitos, com aquele odor horroroso. E ele olhou para aquele lixeiro e disse, meu Deus do céu, o que é isso? E aí contou a história, disse, meu amigo, eu sou um pintor muito conhecido e quero pintar a sua cidade. Me disseram que você é a figura mais característica da cidade. Então eu quero marcar com você para amanhã, às 3 da tarde, aqui neste local. E para você não pensar que eu estou brincando, eu já vou lhe dar parte do dinheiro. E deu uma boa bolada ao lixeiro. Se amanhã, quando acabar tudo, quando eu terminar o meu quadro, eu lhe dou o que falta. Foi dormir e no outro dia a hora marcada estava lá esperando. E nada do lixeiro chegar. Quando de repente alguém lhe tocou as costas, e ele virou-se e disse, quem é o senhor? Disse, eu sou o lixeiro. Disse, o senhor é o lixeiro? O homem estava de terno, gravata, muito bem penteado, cabelo cortado, perfume maravilhoso, limpo, sapato novo. E o pintor disse, você é o lixeiro? Eu pensei que fosse o prefeito. Aí o lixeiro disse, olha, se o senhor gostou de mim daquele jeito, eu imaginei que assim o senhor ia gostar muito mais. Aí o pintor disse, meu filho, agora não serve mais. Vá curtir sua fantasia
até o terno acabar, até os efeitos do perfume desaparecerem, até a barba crescer, até o cabelo ficar sujo de novo, porque eu lhe queria do jeitinho que você era. Você só se via para mim, querido, sujo do jeito que você era. E essa história fala exatamente disto. Eis que eu estou à porta e bato. E a nossa tentação é querer arrumar por dentro antes de abrir, colocar os móveis no lugar, dar um polimento, limpar tudo, varrer, jogar um pouco de spray, criar toda uma aparência interior, porque ele está batendo, e ele bate, e você corre o risco de, quando abrir, o senhor olhar e dizer: mas não é isso que eu quero, eu queria do jeito que estava. Tudo que Deus quer de você, da sua fé, é que você se apresente a Ele do jeito que você é, com o seu interior, do jeitinho que Ele é, para que você não corra o risco de ouvir do grande pintor o que o lixeiro viu: você está muito bonito, mas agora não serve mais. Vamos curvar a cabeça. E eu gostaria de desafiá-lo nessa noite. Primeiro, para abdicar da neutralidade. Você que até hoje vem administrando conflitos, doirando a pílula, você que até hoje vem vivendo uma fé ambígua, um dia aqui, outro lá, eu lhe convido para que nessa noite você rompa com o que tiver de romper, mas apegue-se de forma definitiva ao reino de Deus. Amém. A segunda coisa, eu quero convidar você para abrir mão de todas as seguranças da sua vida e investir hoje na única segurança real, que é a comunhão com Deus. Pegue dele colírio hoje, tecidos e ouro. Em terceiro lugar, eu quero lhe convidar para entender algumas coisas na sua vida, em termos de aperto, de dificuldade, de angústias, não como ataques malignos, mas como disciplina do seu Pai, que quer ver o seu bem. Mudar essa perspectiva, dar uma virada na forma de olhar e dizer que não vai mais dar créditos para o inimigo, mas para Deus. Ainda que você tenha que dizer a Deus: olha, está doendo, dói, mas eu sei que o fim disso vai ser muito bom. E em último lugar, quero convidá-lo para que você abra a porta da sua vida, sem tentar arrumar as coisas, sem tentar maquiar as coisas, mas abrir a porta da sua vida do jeito que você está, do jeito que você é. É possível que muitas pessoas o rejeitem, mas o Senhor o aceita. Bendito seja o seu nome. Queridos, por que deixar para depois? Se essa palavra tão simples atinge o seu coração, vai de encontro à sua fome, se o seu entendimento foi iluminado pelo Senhor, de que aconteça o que acontecer ou o que estiver acontecendo, você crê que é Deus agindo. Eu lembro do reverendo Josué Rodrigues, nosso amigo. Ele recebeu uma senhora no gabinete, desesperada, que dizia: pastor, as portas estão fechadas, está tudo fechado, eu bato e não abre. E lá vem outra vez aquele maniqueísmo nosso, de que quem fecha a porta é o diabo e quem abre é Deus. E lá para as tantas, no meio da conversa, Josué teve discernimento e disse: querida, o nosso Deus abre portas, mas também fecha portas. Há portas que dariam num precipício. E compôs uma música linda, cujo título é Portas que se abrem e Portas que se fecham. Quem sabe nessa noite você vai ter discernimento de que, se esta porta não está se abrindo,
louve a Deus porque ela está fechada. Eu vou pedir a todos aqueles que nesta noite, com muita sinceridade, podem dizer: pastor, neutralidade acaba hoje aqui, morreu. Pastor, eu não quero mais confiar nas coisas que até hoje têm me dado segurança. Que elas permitam, que elas continuem, mas a minha confiança hoje será posta em Deus. Eu quero orar com aqueles que hoje podem olhar para mim e podem dizer: eu aceito. A partir de hoje, que o que eu estou vivendo é o meu Pai que está me corrigindo. E finalmente eu abro a porta e vou dizer a Deus: entre. Do jeito que está tudo desarrumado, sujo, há teias de aranha, a complicação é grande, mas eu quero que o Senhor entre, está aberto. Você quer isso? Fique de pé onde você está, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Há muitos anos, numa sexta-feira gelada do inverno gaúcho, lá em Porto Alegre, eu me vi diante dessa condição, cheio de conflitos, angustiado, sentindo que minha alma estava sendo rasgada. Chegou o momento em que as coisas precisavam mudar. E eu tive uma reunião naquela tarde gelada daquele inverno com 7 pastores. E foi naquela tarde, num gabinete pequeno, meus amados, que eu resolvi abrir a porta. E era como se eu dissesse: Senhor, por favor, não fique chocado. O que você vai ver não é coisa muito boa. Mas eu entendi que ali era o tudo ou nada, o 880. Era o deadline. Não havia mais como ir à frente. E abri. E comecei a desfolhar a vida, como se faz com aquela plantinha, bem me quer, mal me quer. E quando eu acabei de falar, cabeça baixa, fui tomado por um alívio, por um batismo do céu. Pela primeira vez na minha vida, eu tive uma visão. Eu que era irônico com isso, brincava com isso, no meu suposto e presunçoso conhecimento teológico, achava que isso era tolice. Eu tive uma visão. E vi como se uma grande represa tivesse sido rompida. A água barrenta vinha em volumes imensos. E na água, na correnteza, eu via que vinham animais mortos, concreto, árvores, tudo quanto era sujeira. E concomitantemente, ao mesmo tempo, um pastor muito amigo meu, hoje autor de dezenas de livros, um gaúcho querido, ele teve exatamente a mesma visão. Elas casaram. E eu digo a vocês, que daquela tarde gelada para frente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus entrou para ficar. Limpou, curou, restaurou. Começou todo um processo de recomposição interior. E eu ficava vibrando. Era como se eu estivesse num camarote vendo Deus fazer e eu só aplaudia. Eu dizia: não é possível. Coisas que me derrotaram, agora eu as vencia em nome de Jesus. Coisas que antes eram muralhas intransponíveis, eu agora saltava como um campeão olímpico. Mas olha, como foi duro. Era como se eu ouvisse muitas vozes dizendo: não abre, não conta, não diz, não fala, vai ficar com vergonha, é triste. Eis que estou à porta e bato. Quem vai arrumar por dentro é Ele e não você. Obrigado, Pai, por essa noite quente, gostosa, tão aconchegante. Essa noite em que certamente, ainda que os nossos olhos não vejam, a Tua palavra está agindo, mudando, curando, libertando, refazendo
acendendo, reacendendo esperanças, fazendo as pessoas erguerem a cabeça e olharem para frente com outro vigor. Obrigado por essa noite em que tu continuas e continuastes batendo em nossa porta. Eu te peço que todos estes corações tenham sido abertos agora em nome de Jesus. Que tu entres e que toda arrumação a ser feita seja feita por ti. Tu que conheces cada canto, cada recanto, cada lugar. Tu que conheces todos os móveis, todos os objetos do nosso interior. Eu te peço e te suplico que nesta noite tu entres para pôr ordem na casa de cada um. E que a neutralidade morra. E que eles assumam de agora para frente a radicalidade da fé cristã. E que de hoje em diante haja o que houver, aconteça o que acontecer, sejam como aqueles que o livro de Apocalipse relata, que diante da morte não amaram a própria vida. Continua falando durante essa noite, no sono, em sonhos, de muitas maneiras, mas fala em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.